pai do João Vicente, né? Boa noite. Boa noite, Tereza. Boa noite, Sara. Boa noite, Florestan. Boa noite, Paula. Cadê o filho? Está aí hoje? Acabou de chegar do jiu-jitsu. E você chegou de Paris, né? Não, eu cheguei da Itália. Da Itália. Da Itália, isso, lançando o livro. É. Você estava no Rio, não é, Tereza? Eu ia levar o João Vicente para te conhecer, Tereza, se eu estivesse no Rio. Pois é, você estava na Itália. Não vai perder a chance, né, em outros momentos. Né? A Tereza vive no Rio, ela adora o Rio de Janeiro. Né? Então, minha segunda terra. Então. Segunda terra. Tá, deixei um pezinho lá nos anos que eu morei lá. É isso aí. Mas você sabe que nos preocupa aqui, João, é o que vai acontecer com o Brasil, a América Latina, com o Trump ameaçando a Venezuela. Agora está dizendo que vai invadir mesmo, que vai tirar o Maduro. Fica até o México, né? Ele está querendo. Então, e agora está a extrema-direita inventando essa história do transformar o narcotráfico em organização terrorista, narcoterrorista. Conta para a gente aí o que você acha que vai acontecer com o Brasil. Bom, vamos lá. Que situação, hein, Florestan? Nós não temos sossego, não é? Vamos lá. Comecemos pela Venezuela. Eu acho que o cálculo de que o Trump e os Estados Unidos podem invadir a Venezuela é um cálculo correto, não há dúvida alguma. E há uma escalada, tanto simbólica quanto efetiva, deslocamento de tropas, tanto tropas terrestres quanto porta-aviões, etc. Mas eu tenho a impressão de que os Estados Unidos se preparam para uma surpresa, porque se as forças bolivarianas estiverem de fato unidas e se realmente o povo venezuelano que apoia o Nicolás Maduro resolver enfrentar, nós vamos assistir a um Vietnã na América Latina. Quando o Putin invadiu a Ucrânia, e muitas pessoas diziam, não, em uma semana acaba a guerra. Eu tive a ocasião de dizer disso, olha, vocês estão ignorando um fato bastante concreto. Nada é mais poderoso do que uma guerra de libertação nacional. Uma guerra de libertação nacional tem o poder, historicamente, de unir povos que antes estavam realmente desunidos. Uma invasão norte-americana na Venezuela é evidente, embora da América Latina o exército venezuelano talvez seja o único que não seja desprezível. Uma invasão norte-americana na Argentina seria um passeio. Uma invasão norte-americana no Brasil, Florestan, sejamos realistas, infelizmente seria uma facilidade atroz. Mas uma invasão norte-americana na Venezuela, isso pode resultar numa surpresa muito grande para as forças americanas. Não há nenhuma dúvida de que a desproporção militar é gigantesca, mas o que eu dizia da Ucrânia, quando então o Putin invadiu a Ucrânia, muitos diziam, em uma semana essa guerra, as pessoas nem sequer chamavam de guerra, mas de operação especial, que era assim que o Putin chamava. Eu dizia, olha, vocês estão subestimando a força simbólica das guerras de libertação nacional. Quando, em homenagem a Clara Scharf, quando o Marighella chamou a Ação Libertadora Nacional de Ação Libertadora Nacional, quando ele escreve o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, o Marighella insistia na ideia da libertação nacional, porque todos os momentos no século XX em que houve lutas de libertação nacional, os mais fracos venceram. Cuba repeliu o assalto à Playa de Girón, da Baía de los Cochinos, da Baía dos Porcos, e o assalto foi feito com apoio do Kennedy, que depois não mandou os aviões, mas o assalto foi repelido pelo povo cubano com grande coragem. Quando, na crise dos mísseis, os Estados Unidos exigiram fazer o que fizeram no Iraque, uma inspeção local para saber se havia armas de destruição em massa, o Fidel Castro simplesmente disse não, e disse para os americanos, venham, estaremos esperando. Eles não foram. Imaginar que a invasão da Venezuela é algo que se resolve em uma semana, eu tenho dúvidas, Florestan. Eu estou pensando, historicamente, a noção moderna de guerrilha, pouca gente sabe, sempre houve
conflitos assimétricos na história da humanidade. Uma vez que haja conflito, sempre há assimetria. Mas a ideia moderna de guerrilha, ela nasce na Espanha. Por isso que nos outros idiomas é guerrilha, com 2 L's. Em inglês é guerrilla warfare. E nasceu na Espanha porque foi uma resistência ao primeiro exército nacional moderno, de mobilização permanente, que foi o exército napoleônico. A Espanha não tinha nenhuma condição de resistir ao exército napoleônico, mas os espanhóis inventaram a guerrilha e resistiram bravamente ao exército napoleônico. A corte portuguesa preferiu atravessar o Atlântico, mas na Espanha eles inventaram a guerrilha. Então, é uma situação grave, é uma escalada totalmente irresponsável, mas eu diria que o Trump pode ter uma surpresa que ele não espera, e como ele é profundamente ignorante, ele não tem nenhuma ideia da história americana recente. Ele não tem nenhuma ideia do que tenha sido o Vietnã, até porque ele fez tudo para não servir. Ele não tem nenhuma ideia do que foi o Afeganistão. Florestan, Miola, Tereza, o Afeganistão resistiu a 2 impérios. Resistiu ao Império Soviético e resistiu ao Império Americano. Isso só foi possível porque as guerras de libertação são realmente outra coisa. Se amanhã o Brasil se envolvesse numa guerra de libertação, nós todos estaríamos lutando a favor da libertação nacional. Então, não é tão simples a Venezuela. Só queria dizer isso, Florestan, porque eu vejo as pessoas dizendo da Venezuela, mas estão ignorando totalmente esse fator. Veja, a guerra da Rússia já completa 3 anos. E o que uniu o povo ucraniano, com todos os problemas, as dificuldades do Zelensky, particularmente, é a libertação nacional. Então, 2. A situação aqui no Rio de Janeiro, eu queria propor uma reflexão, Florestan, Tereza, Miola, vamos lá. Só antes, me perdoe, João, antes de passar para o ponto Rio, pode ser? Ficar no tema. Não, assim, isso. A despeito da força militar temível dos Estados Unidos, ele vem colecionando derrotas quando se aventura a invadir territórios. Isso vem de Saigon a Cabul, né? O que te leva a crer que, de fato, esta escalada e essa ostensividade de demonstração de força militar e de ameaças retóricas, de fato vai se concretizar numa operação terrestre na Venezuela? Eu, pessoalmente... Não tem nenhuma indicação, Viola. Eu estava só reagindo à pergunta do Florestan. Tá bem. No cenário hipotético, eu estava dizendo que se acontecesse, não será a facilidade com que as pessoas... Não, gente, você está falando a hipótese, né? Nesse sentido, e a hipótese é tão hipotética que hoje mesmo tem uma matéria no New York Times dizendo o seguinte, que o Trump está discutindo com os assessores prós e contras da invasão da Venezuela, ele está resistindo e uma turma de falcões, durões, é que está tentando mostrar para ele muitas vantagens da derrubada de Nicolás Maduro. Ou seja, parece que o Trump está mais conservador no negócio, mais resistindo, e tem ali gente querendo empurrá-lo para essa aventura, né? Mas decisão, quer dizer, está longe de ter uma decisão. Claro. Eu acho que E em relação ao Rio de Janeiro, eu queria propor uma reflexão. Porque eu acho que isso pode, se o que eu propuser fizer algum sentido, talvez ajude a esquerda a se reposicionar nesse debate, que será rigorosamente decisivo em 2026. As pesquisas que deram apoio de aproximadamente 60% ao Cláudio Castro, governador, que ganhou 1 milhão de seguidores nas redes sociais, me parece que há um aspecto dessa pesquisa que nós talvez não estejamos considerando. O primeiro aspecto é óbvio, é a aprovação de uma ação política do governo. Eu proporia, Florestan, Tereza e Miola, que não se trata necessariamente de apoio ao político Cláudio Castro. Embora, claro, na superfície não pode ser outra coisa. Mas eu diria que, basicamente, o que as pessoas estão pedindo é a presença ostensiva do Estado onde o Estado está ausente. É isso que está sendo pedido. O apoio não é o apoio ao político Cláudio Castro, que é absolutamente medíocre e que não é capaz de comover auditório algum. Não consegue sequer completar uma frase sem tartamudear de maneira desesperada. Não é verdade? Mas o apoio, me parece, se isso fizer sentido, Florestan, aqui tem um caminho muito importante para a esquerda, para o ano que vem. Porque, veja, se esse apoio reflete o desejo das populações mais vulneráveis da presença do Estado para combater o narcotráfico e a milícia, porque não esqueçamos a milícia, o narcotráfico e a milícia, o Consórcio da Paz nada tem a oferecer
a não ser uma competição macabra, mas que pode acabar acontecendo, que é mais ou menos assim. O Cláudio Castro fez uma operação, ganhou 1 milhão de seguidores, teve 60% de apoio, matou 120 pessoas. Então, quantas pessoas o Tarcísio deve matar? 170? E depois o Zema, e depois o Ratinho Júnior, e depois o Caiado. Quer dizer, o consórcio da paz, só o que tem a oferecer é repressão policial, especificamente voltada contra o crime organizado, não contra as milícias, que também são crime organizado. E o consórcio da paz, esses governadores se recusam a apoiar a PEC da segurança pública, da criação do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, e o mais importante, o Fernando Haddad, há 2 dias atrás, deu uma entrevista de grande felicidade, em que ele chamava atenção para a população de um paradoxo. Houve a mega operação no Complexo da Penha, mas o Cláudio Castro orientou os deputados do Rio de Janeiro do PL a votar contra a urgência de um projeto que pode ser fundamental para asfixiar o andar de cima do crime organizado, que se refere à lavagem de dinheiro em instituições financeiras. Então, o consórcio da paz, só o que oferecerá é uma indústria da morte, que produz uma catarse, que depois de uma semana acaba o efeito da catarse, o Comando Vermelho continua no Complexo da Penha, nada muda. Então, me parece que o que as populações mais vulneráveis do Rio de Janeiro desejam é a presença do Estado. O que o consórcio da paz tem a oferecer é o oposto, é o Estado mínimo. Se isso fizer sentido, eu acho que há aí um caminho interessante para a esquerda redimensionar esse debate. Tereza. E o que você, como você está vendo o esforço que esses governadores estão fazendo, junto ali com Aliança Centrão-PL, para aprovar essa do terrorismo, essa qualificação do terrorismo? Hoje, o governo teve muita dificuldade para impedir, não deixar que esse projeto fosse votado, né? Que atende perfeitamente, né, a ambição trumpista de fazer ações em outros países com pretexto de que está combatendo o narcoterrorismo. A ofensiva está muito forte. É a tentativa final de estrangular o governo Lula. Eu lembro que eu conversei com vocês aqui já há alguns meses e eu propus uma analogia que na época parecia surpreendente, do governo Lula com o governo Vargas na década de 50, chamando a atenção para o fato de que o Congresso tenta estrangular o presidente Lula, asfixiar o orçamento. A mídia corporativa faz campanha dia sim e o outro também contra o presidente Lula, e essa tentativa de caracterizar o narcotráfico brasileiro como uma organização terrorista é uma continuidade da ação do Eduardo Bolsonaro, porque abriria caminho, de fato, para, por exemplo, cenas como a que nós vimos no Mar do Caribe, os norte-americanos bombardeando uma balsa com 2 pessoas, Tereza. 2 pessoas. Imaginemos que fossem narcotraficantes. São 2 pessoas. E com drone e mataram na hora. O Flávio Bolsonaro escreveu uma mensagem em inglês, há uma semana atrás, uma mensagem em inglês, perguntando para o secretário da Defesa, que não é mais da Defesa, agora é secretário da Guerra, eles renomearam. Parece George Orwell, não é isso? Não é mais Secretary of Defense, é Secretary of War. Ele escreveu uma mensagem direta para o secretário agora da Guerra. Você sabe quem ele era, né? O Pete Hegseth. Ele era um âncora da Fox News. Ele era uma espécie de Paulo Figueiredo Filho, tão radical quanto, tão tonto quanto. Que ele seja ministro da Defesa é uma coisa espantosa. É absolutamente espantoso. O Flávio Bolsonaro escreveu para ele, sugerindo que o mesmo tipo de bombardeio acontecesse na Baía de Guanabara. Então, o que esses políticos estão fazendo é crime de lesa pátria. Aqui eu creio que é necessária uma ofensiva do governo, que eu acho que é no seguinte sentido. Não, mas tá bom, vou escutar o Miola. Eu continuo depois. É isso, Tereza. É um crime de lesa, é uma continuidade do crime de lesa pátria. A intenção é tornar o governo Lula vulnerável a intervenções militares americanas. Essa é a intenção clara. Nesse embate aí, o Lindbergh entrou, né, como representação do Supremo hoje, acusando o Cláudio Castro também desses mesmos crimes de lesa pátria,
por ter ido levar um documento à embaixada norte-americana pedindo essa classificação, né? Passando por cima da instância federal. Ele não pode, o Estado, ele não tem essa prerrogativa. Caroneando a prerrogativa da União. Né? É isso, exatamente, exatamente. E agindo como menino de recados do mais baixo nível. É uma coisa absoluta, é patético que isso esteja acontecendo. Pode escutar o Miola, eu continuo depois. Não, estava entrevistado aqui o professor João César. Mas, João César, deixa eu aproveitar. No governo do Bolsonaro, o Exército Brasileiro ele liberalizou armas, inclusive armas, muitas delas de uso restrito das Forças Armadas e das Forças Policiais. Não só ampliando enormemente o armamento, mas também as munições, quer dizer, ao ponto de que um cidadão poderia praticamente dizimar uma comunidade, né, com essas munições liberadas pelo Exército Brasileiro. Nós assistimos um fenômeno cada vez mais evidenciado de supermilitarização do enfrentamento entre o crime e as forças estatais. Esta militarização e essa liberalização que houve de armas, e os CACs foram um veículo para que essas armas fossem distribuídas fartamente e chegassem ao crime também, isso faz parte deste modelo que poderíamos dizer de o modelo Bukele de enfrentamento da criminalidade, da violência, que a extrema-direita e a direita brasileira pretendem, né, disputar enquanto um ideal de enfrentamento da criminalidade no nosso país? Com certeza, Miola. Inclusive, acho que nós já podemos quase que cravar que em 2026 a disputa não será mais pelo espólio eleitoral do Bolsonaro, que tende cada vez mais a definhar. Como nós falamos aqui, conversamos algumas vezes sobre o definhamento precoce do bolsonarismo pela perda do patriotismo, os crimes de lesa pátria, etc. A verdadeira luta da extrema-direita em 2026, e essa luta já começou. A verdadeira luta será pela proximidade com o modelo do Nayib Bukele. Isso nós falamos aqui também, Florestan. Eu acho que das primeiras vezes no Brasil que se falou extensamente sobre Bukele foi aqui com vocês. O modelo do Nayib Bukele é um modelo de militarização absoluto. É um modelo de imposição de um AI-5 no cotidiano de uma sociedade pretensamente democrata. Na Venezuela hoje, Miola, se você tiver tatuagens, não é recomendável que você saia às ruas. Você pode ser preso e você pode ficar detido durante 90 dias, sem poder constituir advogado e sem que sua família seja necessariamente informada do seu paradeiro. Na Venezuela ou El Salvador? Não, era El Salvador. Eu falei Venezuela? Falou. Isso. Desculpe, não, era El Salvador. Isso. Não, do Bukele. E ele chama, a prisão, ele chamou de SECOT, que é Centro de Confinamento del Terrorismo. O que fez o Bukele é que o Bukele julgou as pandilhas, as gangues de rua em El Salvador, que de fato tornavam a vida impossível no cotidiano, realmente, a vida impossível no cotidiano, eles a equiparou com organizações terroristas. E ao fazê-lo, ele conseguiu criar um régimen de excepção, que é uma ditadura, por 30 dias, isso em março de 2022. E ele vem renovando, a cada 30 dias ele renova, a cada 30 dias ele renova. Isso criou um problema, é que o único modelo possível de governo para o Nayib Bukele é a guerra permanente. Uma vez que isso cria um paradoxo, então é a guerra permanente, ótimo. Ele criou o SECOT, fez prisões de segurança máxima, onde, por exemplo, as pessoas não têm direito a banho de sol, os presos têm que administrar a própria distribuição de comida, etc, etc. É uma coisa absolutamente medieval. Ele diz agora que ele resolveu o problema das pandilhas. Como é que ele sustenta a possibilidade de manter o regime de exceção? Se o regime de exceção, o Bukele não mantém o poder. Então ele vai precisar inventar uma outra guerra. Ele já inventou. Ele agora disse, Miola, isso é pouco conhecido no Brasil, que eu estou sempre acompanhando telejornais de El Salvador. Ele agora disse que ele fez uma reunião com o gabinete, chamou a imprensa e disse: agora a nova guerra é contra a corrupção. E se for necessário, começará aqui dentro. E da frente de todos os ministros e secretários de alto escalão, disse: eu convoquei a polícia para investigar a todos que aqui estão. A guerra agora é contra a corrupção. Mas, para que a guerra seja efetiva, em algum momento ele terá que prender pessoas. Ele vai criar uma cadeia, um SECOT,
para políticos corruptos. Então, digamos que ele resolve o problema da corrupção. Maravilha, Bukele. E depois, qual é a próxima guerra? Quer dizer, é um modelo que não se sustenta. É um modelo que supõe uma guerra permanente para permanente manutenção do poder. Então, é um modelo muito precário, muito complicado. E tem uma ponta que não vai se resolver, que é o desenvolvimento econômico. Não adianta você prender todo mundo. Não adianta você prender, multiplicar cadeias se você não multiplica o mínimo de bem-estar para a população. Então, é uma solução absolutamente nefasta. Agora, Miola, El Salvador é um país pequeno. Se você prende 20 mil pessoas, você acaba com as pandilhas. O Brasil é um continente. A possibilidade de você impor uma buquelização no Brasil, isso na verdade, é pura produção de catarse. Mas aqui eu acho que tem um ponto bem importante. Deixa eu mencionar rapidamente, para dialogar com vocês, que isso me interessa muito também, saber a opinião de vocês. O ponto é o seguinte. Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu cresci num subúrbio chamado Bento Ribeiro. Você conhece, Tereza, Bento Ribeiro? Conheço Bento Ribeiro. Assim, então, longe, não é? Ali, Cascadura. Subúrbio da Central, né? Subúrbio da Central. Chegando em Deodoro, é onde eu cresci. A situação em bairros como Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Deodoro, Madureira... Ricardo também é lá perto. Ricardo de Albuquerque, exatamente. Ricardo de Albuquerque. Ali naquela área ali. Isso, Piedade, por aqui, Quintino, aquela área ali. Miola, Tereza, Florestan, 70% do Rio de Janeiro, do território do Rio de Janeiro, são dominados ou pelo narcotráfico ou pela milícia. Se você vive num local dominado pela milícia ou pelo narcotráfico, você nunca viveu num Estado democrático de direito. Nunca. Você não pode, por exemplo, comprar e levar para sua casa uma super televisão LEDs 80 polegadas. A chance que você perca essa televisão porque o narcotraficante ou miliciano se interessar é grande. Eu cresci em Bento Ribeiro. Então, isso quer dizer que a população está cansada. Nos últimos 6 meses, aqui no Rio, nos últimos 7 meses, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, eu tive o celular furtado 2 vezes. O telefone tocou, era da minha família, é o João Vicente, eu atendo sempre. Atendi o telefone na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Tereza, para falar com a minha esposa, para saber do João Vicente. Uma motocicleta entrou na calçada, se eu me desse conta, ele levou meu celular. Sim, eu fui ao Rio 2 vezes nos últimos dias e me recomendaram. Não ande na beira do meio-fio, porque eles estão tomando o celular de moto ou de bicicleta. É isso, né? Tereza. Eles passam de bicicleta e vupt na sua bolsa ou no seu celular. Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, um dos bairros mais icônicos do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter uma compreensão de que o nosso discurso tradicional, o discurso da esquerda democrática, o discurso da esquerda, que nós sempre pensamos em soluções de médio e longo prazo. Então, a violência, evidentemente, é fruto da desigualdade, é óbvio. Mas a esquerda precisa redimensionar essa questão e ter uma sensibilidade, porque quem é mais afetado pelo crime organizado, pelas milícias e pelo narcotráfico... Agora, é curioso que o Cláudio Castro não fala de milícia, hein? Ele só fala de narcotráfico. A obsessão dele é controlar o Comando Vermelho. Agora, milícia não existe. Milícia não há no Rio de Janeiro, não é isso? Não tem milícia aqui no Rio de Janeiro. Então, mas eu acho que a esquerda precisa ter um discurso, ter uma concepção mais ampla de segurança pública. Porque há como se fossem 2 polos opostos. Em geral, a esquerda discute as questões estruturais, indispensáveis. A extrema-direita, totalmente ignorante, trabalhando na catarse, discute unicamente o imediatismo. Vamos matar 120? Não, agora vamos matar 150, vamos matar 200. Numa escalada trágica e macabra, porque você está sempre matando pessoas pobres. Você fala assim, o chefe do tráfico. Florestan, aqui no Rio de Janeiro, o DOCA, chefe do Comando Vermelho no Complexo da Penha, ele não pode sair para pegar uma brisa na Avenida Atlântica, ele é morto. Ele não pode descer o morro, Florestan. Ele não pode, vou na Igreja da Penha rezar, ele não pode. Essas figuras são figuras violentas que têm que ser controladas e presas. Mas essas figuras não são ninguém perto das pessoas que realmente... O que acontece é o seguinte, você não tem nem delegacia no Alemão e nem na Penha.
Eles mataram 121 pessoas, professor, e foram embora. Eles não ficaram lá para falar que está garantida a segurança e que o Estado voltou. Ou seja, eles foram embora. Agora, tem uma coisa que eu queria muito perguntar para você, que é o seguinte: ocorreu hoje uma cena muito assim, emblemática para mim, né? A presidente do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha, né, ela participou do evento dos 50 anos do assassinato, da morte do Vladimir Herzog, e pediu desculpas à família e a várias pessoas que foram mortas pela ditadura militar. Ela fez uma fala pedindo desculpas em nome dos militares. Emocionante, inclusive. né? Emocionante. E aí o ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, que é tenente brigadeiro do ar da FAB, né, reafirmou ali que ele era contra aquele pedido e que ela não entende nada de história, que ela devia rever a fala dela, enfim, e bateu uma boca com ela, e ela falou que viu na fala dele, do colega, um ataque pessoal e com tom misógino, né? Ou seja, essa história de querer falar que o Vlado não foi assassinado, né? Que ele se enforcou, que não tem que pedir perdão nenhum, dá uma sinalização muito ruim no momento em que o Trump está falando na possibilidade de fazer intervenções aqui. Claro. Diga para a gente, o que você acha dessa briga? Isso, muito bom. E há algum fenômeno semelhante na Argentina. O Javier Milei está propondo uma reavaliação da ditadura militar argentina, dizendo que não foi, que inventaram muitas coisas. Em Portugal, o partido Chega, o André Ventura, deu uma declaração semana passada dizendo que o que salvaria Portugal não é mas 3 Salazar. Isso foi semana passada. Isso é bem revelador, porque mostra um nó górdio que ainda continua existindo na sociedade brasileira, que é a memória mal resolvida da ditadura militar, Florestan. Veja, o lema bandido bomba é bandido morto, que é o lema que está por trás da operação do Cláudio Castro. O que está por trás da extrema-direita, da operação do Cláudio Castro, é a noção de que bandido bom é bandido morto. Isso foi um lema criado no Rio de Janeiro, em 1990, por um delegado folclórico chamado Sivuca, que foi eleito deputado estadual em 1990, com o único slogan: bandido bom é bandido morto. Foi reeleito em 94. Não era o pessoal da Lecoque? Eu ia chegar a isso, justamente, Tereza. Mas de onde vem o Sivuca? Justamente, Tereza. De onde vem o Sivuca? O Sivuca vem da escuderia Lecoque. Era o Esquadrão da Morte, no Rio de Janeiro. Esquadrão da Morte, que não somente matava bandidos, como, por exemplo, o famoso Cara de Cavalo ou o Mineirinho, que foi... Olha, Tereza, olha como as coisas mudaram, olha como nós fomos naturalizando o absurdo e perdendo a sensibilidade humana. O Mineirinho foi executado com 13 tiros. 13. A Clarice Lispector escreveu uma das suas crônicas mais comoventes, em que ela comenta a morte do Mineirinho, e ela diz assim: no primeiro tiro, me sinto vingada, porque, afinal de contas, ele roubava mesmo. No segundo tiro, é o alívio, porque agora não mais terei preocupações. O terceiro tiro me inquieta. O quarto tiro me tira o sono. Quando chega no 13º tiro, ela diz: este 13º tiro me mata a mim. 13 tiros, Tereza. E a Clarice Lispector não suportou o horror, porque se era num combate, basta um tiro para matar. O segundo talvez alivie, o terceiro inquieta. Quando chega no 13º, o que ela quis dizer quando ela disse matou a mim é que a nossa humanidade se perde. Quando você celebra 120 mortes, Florestan, não nós, evidentemente, quando essas mortes são celebradas, as pessoas que celebram essas mortes, Florestan, não sabem, mas estão morrendo por dentro. É exatamente... Mas a Clarice se escandalizou com 13 tiros. Hoje as pessoas celebram e dizem que 13 tiros são pouco. A mudança é abissal. Mas, Florestan, a conexão é importante. Vamos lá. O Sivuca era da escuderia Lecoque, o Esquadrão da Morte, mas o Esquadrão da Morte, Tereza, não se limitou a, entre aspas, matar bandidos. O Esquadrão da Morte... também, né? É isso. O Esquadrão da Morte teve livre curso na ditadura militar porque era uma linha auxiliar da repressão. Um dos nomes
Matou o cara de cavalo também, né? Lá no Rio até hoje, com um mundo de tiros. É isso. Aquele famoso estandarte do Hélio de Sica. Da caveira. Seja marginal, seja herói, que tem um corpo metralhado, é o corpo do cara de cavalo, que era amigo do Hélio de Sica. Agora, o quadro do Hélio de Sica, tá? Isso, é o cara de cavalo que está lá. Agora, Tereza, vamos seguir aqui, Florestan, para que a gente comece a atar todas as pontas e a gente realmente entende o que está acontecendo. Havia em São Paulo, na delegacia de homicídios de São Paulo, um policial que era temido no subterrâneo paulista, no bafão da noite paulista. Era temido pelo caráter sádico das suas torturas e por não deixar ninguém vivo. Fleury. Sérgio Paranhos Fleury. Qual foi, entre aspas, qual foi a especialidade do Fleury? O Fleury levou para a repressão política a brutalidade que ele empregava contra criminosos ditos comuns. O capitão Guimarães, que durante muito tempo foi um dos donos do Carnaval do Rio de Janeiro. Quem era o capitão Guimarães, Tereza? O capitão Guimarães saiu dos subterrâneos do DOPS. Então, Florestan, bandido bom é bandido morto? É porque comunista bom é comunista morto, em última instância. É a mesma coisa, a origem é a mesma. Mas nós estamos ferrados se eles tomarem a qualquer hora o poder e impuserem uma nova ditadura, né? Porque os métodos estão aí. Olha, Tereza, se em 2022 o pior tivesse acontecido, eu estou convencido de que nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui agora conversando. Sim. O João César, tu saberias dizer quantos países do mundo que conservam justiça militar em tempos de paz? Só o Brasil. Só o Brasil. A justiça isso diz militar muito. Isso diz muito. Não, é uma excrescência absoluta. É. Mas isso diz muito, não é? Sobre o papel que cumpre e a postura que esse almirante, que contestou a presidente do STM, a Maria Elizabeth, né, que é uma ofensa à memória para esse país, porque ele está desprezando as farsas judiciais que o STM, que ele defende, produziram durante a ditadura, onde a presidente Dilma sentou e ficou cara a cara com seus algozes que abaixaram a cabeça. E aquelas farsas todas que ele está bancando hoje, terceira década do terceiro milênio, nós temos um ministro do Superior Tribunal Militar que repreende a presidente dessa instituição por ela ter feito aquilo que cabe numa sociedade democrática, que é pedir perdão pelos crimes de Estado. E, Miola, se você me permite uma observação, porque ele disse que a ministra, que a presidente do Superior Tribunal Militar precisava estudar, não foi isso, Florestan? Precisava conhecer a história. Então, me repete o nome dele, Florestan, por favor. Aprender história. Precisa ler. Me repete o nome dele. Espera aí, deixa eu pegar aqui. É Carlos Alberto, não é? Tá. É o Carlos Augusto Amaral Oliveira. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Dizer, Carlos Augusto Amaral e é da Força Aérea. Então, me permite dizer para ele, o senhor Carlos Augusto Amaral, a sua ignorância não tem paralelo na história do Brasil. Isso. É precisamente porque o Superior Tribunal Militar processou presos políticos e presas como ex-presidente Dilma Rousseff, que um dos mais importantes projetos do século XX foi possível ser levado adiante com o auxílio de um pastor presbiteriano e de um grande líder católico, o Jaime Wright e o Dom Paulo Evaristo Arnes. Porque quando foi decretada a lei da anistia em 1979 para blindar os militares de crimes imprescritíveis, criou-se, então, a necessidade de permitir que os advogados dos presos políticos tivessem acesso aos processos do Superior Tribunal Militar, deste senhor ignorante. E o que esse senhor ignorante é ministro do STM? Isso. Ministro do STM. Ele está na reserva? Não, ele é da ativa. É da ativa. Vamos mandar para ele. Ontem eu tive com o ministro Zé Múcio, e na conversa ele falou assim, olha, vocês viram alguma nota, alguma declaração, não ouviu-se um pio das Forças Armadas no transcurso dos julgamentos do golpe pelo Supremo, né? Mas eu não sabia disso aí, dessa fala. Foi uma violência pessoal à ministra Maria Elizabeth, que preside aquela corte, mas eu não sabia mas foi uma ofensa ao Estado de Direito.
Ele deveria ser demitido desse cargo, porque ele está negando a farsa que aquela instituição promoveu, e o João César está aqui revisando isso. E as ele fez de farsas foram público cometidas durante o isso, período da Miola? ditadura. Tem público. Na sessão. Fez uma ele fez sessão, na fez uma sessão sessão da que ela sessão. estava, uma sessão que ela estava Depois, ausente. não lá na Ele Sé, né? repreendeu Não ela. lá na Catedral da Não, Sé. não, lá na na- Sé ele nem No dia apareceu. dia porque 20 ali... dia 25 de outubro, ela foi lá e fez o pronunciamento e É, eu pediu sei, eu perdão acompanhei o pelos pronunciamento crimes. dela. Agora, Aí, na semana passada, numa sessão do Superior Tribunal Militar, que ela estava ausente, ele fez um discurso atacando ela e atacando a foi na história sessão brasileira e a seguinte. história. E no dia de hoje, que ela então retomou o assunto na presidência da corte e rebateu, né, essa repreensão que ele fez. Esse personagem, não é, o Ministério Público Militar, que é uma excrescência que existe, mas tanto o Ministério Público Militar como o Ministério Público Federal deveriam entrar com uma ação e pedir a destituição dele dessa função, que ele está absolutamente impedido de continuar sendo ministro do Superior Tribunal Militar, que é indicado pelas Forças Armadas, por fora do poder Muito bem. político. Ok. É inaceitável. O nosso Acabou. tempo terminou aqui. O professor João César, queria agradecer muito você. Muito Né? obrigado. Nossa, vê que quando chega essa moça loira aí, é porque vai Boa noite, então. É a Boa noite. expulsória, né? O sobrenome é expulsória. Boa noite, meninos. Boa noite, Andréia, Sara. Boa noite, boa noite.